o candomblé eu fui iniciado aos 11 anos de idade. Desde os 11 anos de idade eu fazia ritual. A minha vida era de aprender como dominar, né, ali, aprender diretamente, então, não só pela Mãe de Santo, mas sim pelos espíritos, que eram os professores ali, né. Tanto que aos 13 anos de idade eu já era sacerdote de uma casa de Exum, né. Já comandava uma casa de Exum e todos os sacrifícios daquele terreiro eram comandados já por mim aos 13 anos de idade. Convidou, ele disse, pai, eu queria que tu fosse pro meu batismo. Aí uma hora eu tava assim no meu eu ainda, ele, tá bom, eu vou. Mas aí o Espírito veio, você não vai não, você vai ter que impedir. Eu disse, então eu não vou mais pro teu batismo não. E pronto, aí foi pro terreiro trabalhar. E quando chegou no sábado, pela tarde, era mais 5 horas da tarde, eu tava trabalhando lá no barracão, e de repente o Espírito chegou e disse, ó, pode dispensar todos os clientes e se arruma para uma guerra. E demorou, começou a descer um exército de espírito lá dentro, assim, quantidade grande de legião. E te prepara para uma guerra. Veste a roupa, armamento de guerra e bora para a guerra. Aí eu, tá bom, botei o cutelo dentro da bolsa, né, que é a arma de guerra. Aí, tá bom. E o que a gente vai fazer? A gente vai invadir a igreja e botar toda a igreja em possessão. Eu digo, opa, vai ser uma festa. Porque eu já tinha derrubado uma igreja, pentecostal, né? Que é uma história que eu te contei aí. Então eu digo não, que eu derrubei uma igreja, ela caiu, e eu não levei um exército de espírito, eu usei o espírito que estava lá, né? Só foi com um, o resto era o que estava lá dentro da igreja. E agora eu vou levar um exército, eu vou matar lá o pastor. E a minha intenção era essa, era botar toda a igreja em possessão, porque eu sabia a força do espírito numa possessão. Ele mata a pessoa muito fácil. É comum morrer gente em possessão dentro do terreiro, né? E até fora. E mais, quando chegou na porta da igreja, eu fui, me arrumei com aquela roupona, fui de táxi para não ir com carro, podia quebrar o carro, né? Eu já imaginava, vai ter a represária, né? Cheguei lá, eu ainda paguei um valor X pro táxi lá, ó, você vai ficar com... Se eu fico uns 15 minutos aqui dentro, quando descer correndo, você abre a porta e eu entro, porque eu vou tocar o terror lá dentro. Ele disse, tu vai ver? Ele disse, eu vou. Eu entrei. Só que quando eu entrei, comecei a subir a escada, o exército de demônios já estava lá na fileira, dentro do terreno, onde tem o estacionamento. Desde lá de fora já estava aquele exército de espírito, que naquela época eu enxergava, conversava, via, falava como se fosse pessoas normal, né? Isso é comum. Só que quando aí a gente começou a subir a escada, quando chegou no último degrau, aconteceu alguma coisa sobrenatural. Eles pararam e disseram, a gente não pode entrar. Como é que o espírito que entrava comigo mais de 30 anos em todo canto, e de repente ele disse que a gente não pode entrar? Só que ele, dentro do terreiro existe um dito popular, o que você começa, você termina. Como eles não terminaram pela primeira vez, foram barrados, eu não sabia o que era na época, né? Hoje eu sei que é o poder do Espírito Santo, foi lá e barrou aquilo. E para aqui não, né? Eu acabei entrando sozinho para terminar e amaldiçoar meu filho. Eu fui para amaldiçoar ele e fui para tocar o terror lá dentro. Eu ia puxar o punhal, aquele que me tocasse eu ia furar, tirar a vida mesmo. Eu fui para tudo ou nada. Só que eu atravessei a primeira porta lá, entrei o corredor, quando eu entrei na porta onde era o auditório, que eu abri a porta, o meu filho estava descendo um tanque batismal. Tinha 12 arcos que fizeram lá. E veio, o primeiro arco que eu passei foi esse. Só que quando eu ia com tanta raiva e ira, né? Porque eu tinha um propósito para fazer ali. Eu tinha que cumprir aquilo lá. Era impedir de ele ser batizado, nem que custasse a vida de alguns irmãos lá. Né? Mas graças a Deus, Deus não permitiu. Só que quando eu abri a porta, eu senti um poder sobrenatural de novo lá dentro. Mas aí já foi eu que senti. Lá fora foi ele, eu não senti esse poder. Eu sabia que tinha alguma coisa que tinha barrado. Mas eu não sabia o que era, mas não tinha sentido. Mas quando eu entrei na porta, eu senti esse poder que eu senti sobrenatural, na época eu chamava de energia, tirou minha raiva, tirou minha ira, me deixou manso. E eu disse, eu fiquei olhando, eu olhava para ver que eu enxergava algum espírito, né, lá dentro. Porque aquilo para mim era espírito, né? Eu não sabia o que era. E eu disse assim, eu não vou lutar contra isso não sei nem o que é isso. Né? Já barrou o exército de espírito lá fora, agora tirou minha ira e me deixou manso, como disse, epa, para aí, aqui não, né? E me deixou manso. Em vez de eu amaldiçoar meu filho, eu acabei abençoando. O irmão que era para morrer, o nome dele é irmão Roberto. Ele chegou lá e me deu um abraço, eu com toda aquela vestimenta de candomblessista, com toda a roupona, tudo, caracterizado tudo.
Ele chegou lá e disse, irmão, ainda falou meu nome, irmão Eduardo, estou muito feliz porque você veio para o batismo do seu filho. E me deu um abraço. Ele era o primeiro a morrer, era só bater o punhal aqui, atravessava o coração dele. Acostumado a sacrificar os animais, todos os pontos, né, conhecedor. Mas não, ele me deixou foi constrangido. E eu achei diferente, porque o que eu estava esperando era ele me expulsar, ir para porrada comigo, né? Aqui não, vai, né? Se fosse em outra igreja, talvez tinha sido expulso, né? Mas tinha tido uma consequência grande, porque eu não estava para brincadeira, não. E ele acabou me conduzindo até o tanque batismal. Só que quando eu ia passando no tanque, no corredor, eu olhava com o rabo do olho para um lado, porque eu sempre fui desconfiado, né? Olhava para um lado, e eu via as pessoas olhando para mim, uns admirados, mas a maioria olhava para mim e baixava a cabeça e fechava o olho. Eu não entendia o que era aquilo, não entendi na hora. As pessoas estavam entrando em intercessão e orando naquele momento, porque ia ter um conflito. Né? Mas outros não, ficaram maravilhados, né, de ver aquilo. O que é isso, né? É um show, com toda aquela roupona. E ele acabaram me conduzindo. Quando ele estava de costa, que estava fazendo uma homenagem para ele no louvor. Quando ele foi virando com o pastor ficou pálido quando ele me olhou. Eu vi o semblante do pastor assim, sabe, aquele semblante de preocupação. Meu filho disse, pastor, meu pai veio. Aí ele só fez pegar meu filho e foi virando ao contrário de novo, de costa para mim, para tirar o foco e focar nos desbravadores que estavam balançando o lenço, cantando, né? E ali ele acabou sendo sepultado nas águas, né? E quando ele voltou, ele pegou o microfone. Ele disse assim, aí deram o microfone para ele, ele disse assim, pai, independente da religião, eu te amo muito, pai. E começou a chorar. Pai, que independente da religião, eu te amo muito, pai. Uma palavra muito forte, né? Pai, eu te amo, né? Eu sempre cuidei dele, sempre tratei ele com carinho, sempre mantive ele afastado de tudo. Fico emocionado porque esse vídeo toda semana eu estou botando nas igrejas que tá no YouTube também, né? No canal da igreja, que há algum tempo fez um vídeo. E só que eu fico de costa, eu não olho porque dá vontade de chorar, né? Porque é muito forte, né? A história ali. E ele foi lá e me abraçou. Aí nesse momento que ele me abraçou, era para eu ter amaldiçoado ele, porque eu fui preparado para amaldiçoar. Eu abracei ele e comecei. Aí já não era mais o pai de santo, já era o Eduardo Santo, o pai do Eduardo, do Eduardinho, né? Que agora virou Eduardão também. E eu acabei abençoando ele ali, abraçando, pegando as costas dele, conversando com ele. E abençoei ele ali.